Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Mais uma live. Hoje começamos a falar sobre algo muito importante que são as nossas histórias. É mais uma história, só que hoje eu quero contar histórias que eu vou lembrando assim, sem uma coisa muito, não tá no livro, são histórias do meu trabalho mesmo, e eu quero dividir com vocês essas histórias, porque eu sei que essas histórias fazem com que vocês compreendam muitas coisas até na vida de vocês ou das pessoas que vocês convivem. Hoje nós vamos falar sobre histórias aleatórias, assim, não vou escolher regressão em criança, não vou escolher regressão com adulto, mas vou trazer histórias que talvez vocês se veem nessa história aí e possa ajudar. Mas eu quero começar fazendo uma reflexão. A gente estuda a história de um país, a história de um estado, a história do planeta, a história de como que surgem as plantas, a gente estuda a história dos minerais, a gente estuda várias histórias, a gente estuda a história mesmo, estuda geografia, estuda tudo para entender o nosso passado, para entender o nosso presente. E aí eu faço uma pergunta: por que a gente não estuda o passado de outras vidas, da nossa vida, para nos entendermos? Então, para entender o que uma regressão de vidas passadas traz, ela traz um entendimento do quê? De quem realmente tu é, de quais foram tuas histórias, quais atores você vivenciou há várias e várias encarnações e que fazem com que muitas coisas aconteçam de forma igual novamente. Porque aqui na Terra é uma grande escola, e nessa escola a gente está num grande aprendizado, e esse aprendizado vem para te mostrar para onde que tu tem que ir, o caminho que tu precisa seguir, o que tu precisa modificar na tua vida, né? Então essas histórias reais, elas servem para isso, para que a gente entenda que nós também temos nossas histórias reais e que muitas coisas que nós sentimos hoje já vêm de vidas passadas que podem ser adquiridas já, trazidas já de passado de outras vidas, ou então são coisas que a gente adquiriu quando? Agora, nessa vida mesmo. E eu vou explicar isso para vocês hoje. Mas antes de começar, eu quero convidar então, deixa eu só tirar aqui que eu deixei o WhatsApp aberto aqui e vai ficar fazendo barulhinho. Então, gente, vamos começar. Primeiramente, eu quero convidar para quem entrar aqui na live agora ou for assistir depois aqui pelo Instagram, peço só que você dê o teu joinha, salve a live, comente, que isso vai ajudar para que a gente continue fazendo esses vídeos de forma gratuita e com muito amor no coração, mas eu preciso da tua ajuda, então curta aí, comenta, se puder compartilhar o vídeo, legal, porque ele vai chegar mais longe em pessoas que também precisam ouvir essas histórias até para o seu próprio entendimento. Para quem for assistir no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, que 2 vezes por semana tá entrando sempre vídeos novos, para que você tenha conteúdo de forma gratuita. A única coisa que eu te peço é te inscreve agora aqui no canal. Joia? Vamos lá! Então hoje a gente vai falar sobre essas histórias reais de vidas passadas. E eu começo contando a história de uma menina. A mãe dela, na época, era estudante dentro da psicoterapia, né, dentro da regressão terapêutica, e ela vinha nessa aula como monitora. Monitor eram alunos, ex-alunos, que vinham trabalhar para o professor para ter um aprendizado maior e também para se inserir no grupo, né, para ter seu aprendizado e ajudar outros alunos que iam chegando. Um belo dia, eu estava lá de monitora e essa outra monitora também estava trabalhando, não lembro na época se ela era monitora aluna, mas eu acho que ela era monitora. E ela estava trabalhando lá e de repente ela contou uma história. Olha, minha filha foi viajar com meu marido e quando ela voltou com uns tiques diferentes. Ela tá com mania de abrir e fechar a porta, ela faz coisas repetitivas. E nós fomos no psicólogo, no psiquiatra, e eles queriam internar a menina, que ela se desesperou.
Então ela chegou para mim e disse: Juliana, será que tem como a gente fazer uma regressão? É claro que sim, vamos fazer sim. E quando a gente tem essas aulas, a gente tem muita troca ali, né? Então, claro que eu ia trocar com ela e ajudar ela. E o que aconteceu? Só que ela, a mãe, era muito mediúnica, mas muito mediúnica mesmo. Então, pessoas com mediunidade mais aflorada, elas têm mais facilidade em fazer a regressão. E começou lá a aula e tal, e daqui a pouco ela regrediu espontaneamente, sem fazer relaxamento e elevação de frequência, sem lugar apropriado. Ela estava sentada numa cadeira. O que eu fiz? Eu tive que fazer a regressão ali mesmo. E aí ela acessou uma vida passada, porque antes de contar o que ela acessou, a filha, porque aí vocês vão entender uma chave, que talvez vocês vão entender por que vocês às vezes entram em umas histórias que vocês dizem, mas por que eu tô sentindo as coisas dessa forma? A menina assistiu um filme da época de guerra com o pai, acho que Hitler, essas épocas assim. E depois que ela voltou dessa viagem e de ter assistido esse filme, ela ficou sintonizada no filme. Por quê? Vamos explicar por quê. Quando a gente passou por uma situação parecida no passado de guerra, que é no caso da menina, né? Ou uma situação de vivência de alguma coisa que a gente vivenciou e foi muito forte pra gente, e a gente assiste um filme, a gente... que mais assim, ó, vai num lugar parecido, faz uma viagem para um lugar aonde já vivenciou histórias de passado, a gente volta sintonizado naquela história. E o que é sintonizar? É voltar para aquela história. E quando tu volta para aquela história, como essa menina voltou para a época da guerra e voltou sintonizada lá, por isso começou a ter os tiques repetitivos, e daí vocês vão entender quando eu contar a história, ela sintonizou na vida passada. E aí ela tinha aquilo como se o psiquiatra olhou para ela e disse, ela tá doente, ela tá com alguma coisa, tipo assim, de loucura, né? E não era, gente. O que era a história? Então, a mãe, naquele dia, acessou a vida passada dela, né? Pela filha, e era uma vida numa guerra, e ela ficou presa num quartinho, num lugar, uma cela, e nessa cela, aquela porta ficava abrindo e fechando. Ela ficava abrindo e fechando. Acho que para passar o tempo, não sei. Ou ela entrou em loucura naquele lugar. Então, quando ela assistiu o filme, é como se aquela vivência que foi tão forte para ela no passado, ela vivenciou novamente. E aí ela entrou naquela história. Então, às vezes a pessoa entra numa história por uma situação parecida. Às vezes tu vê um quadro, um lugar, um som. Depois eu vou falar uma história minha para vocês entenderem. E daí ela desligou disso, né? Ela fez só uma regressão, foi espontânea para a filha dela. Terminou a regressão, ela disse, agora eu entendi, porque ela assistiu o filme com o pai, era um filme de guerra, e ela voltou com esse tique. Então, o tique nervoso era algo que ela fazia naquela situação, e que ela trouxe de volta pro consciente naquele momento, mas assim, consciente sem saber o que era, né? E aí veio e ela agia daquela forma. Então, às vezes uma pessoa age ou reage de uma forma, ou sente uma coisa muito forte, e essa coisa que tu sente muito forte não é dessa vida, é de outras vidas. E aí tu traz isso como uma realidade, como uma verdade, só que não é. Então, o que aconteceu após o desligamento? Ela não teve mais os tiques de abrir e fechar a porta, que era tipo uma mania assim, né? E ela começou a se abrir mais. Ela saiu tanto daquela história do medo que ela começou a atender telefonemas, que ela não atendia na casa dela. Hoje a gente nem usa mais tanto o telefone convencional, né? Mas ela não conseguia falar com as pessoas no telefone. Após a regressão, ela se soltou tanto, ela se libertou tanto dessa história de medo, que ela começou a se comunicar melhor com as pessoas. E o tique dela passou, total. E aí, então, ela começou a se sentir melhor com tudo isso. Ela começou a ficar melhor com tudo isso. Então, às vezes, a gente não entende, né, que alguma situação que a gente está vivenciando agora, alguma mania, alguma coisa que a gente tem, é de passado. Mas é. Então, o importante é quando não tem o esclarecimento que é uma coisa daqui, tem que acessar vidas passadas, tem que acessar inconsciente,
para ter o entendimento. Isso nas situações de tristeza excessiva, nas situações de ansiedade, de pânico e de tantas outras situações. Quando uma coisa não é explicada pela medicina, quando algo não tem explicação aqui, não é consciente daqui, tem que ir para o inconsciente para mexer nesse caldeirão do inconsciente e abrir as gavetinhas para tirar toda a história que tem de lá, limpar essa história e aí a pessoa começa a ter uma vida de uma forma diferente. Mas se não acessar inconsciente, não tem como você melhorar de algumas coisas não são daqui, algumas coisas vêm com a gente de outras encarnações, de outras vidas, isso sentimentos, isso sensações, e isso tantas coisas que a gente vivencia, né? Tem histórias assim também que quando a gente vai fazer a regressão, há uma libertação de espíritos, há um encaminhamento também. Às vezes é como se a pessoa ela tivesse aqui encarnada hoje, mas ela ainda estivesse no lugar onde ela esteve antes de reencarnar. Louco isso? Com as lives que eu fico questionando às vezes o que está acontecendo, porque gente não é a minha internet, sabe? Então não dá para entender o que acontece aqui durante a minha fala. Mas vamos lá que nós estamos passando a mensagem, né? Então é importante a gente fazer às vezes uma regressão para entender aonde que está a situação. Mas eu falei que eu ia falar uma história minha também, né? Então às vezes a gente tem algumas sensações, alguns sentimentos que eles não são dessa vida. Então as pessoas quando vêm e acessam, tá muito estranho, né, Carol? Mas também tudo anda muito estranho. Para mim, as minhas redes sociais não tá fácil de eu conseguir fazer uma live direitinho. Ou eu entro bem no horário que eu sempre entro, ou ela sempre me dá algum problema. Mas vamos lá. Quero falar outras histórias para vocês. Então, toda a regressão terapêutica, ela vai levar para uma história do passado, de outras vidas. E essas histórias são as nossas histórias, né? Nós temos uma bagagem, né? Essa bagagem a gente tem as histórias de todas as vidas que a gente vivenciou e mais essa aqui. Ai, Jesus do céu, pausou de novo a live. Então a gente é muito inconsciente, a gente é muito o que a gente vivenciou em outras vidas, né? Eu lembro de uma história de uma criança que ela tinha muito, era um medo daí, era situação de medo de, tipo assim, chegava no estacionamento de um shopping, alguma coisa assim, ela se escondia atrás da mãe. Tá travando muito. Se acalmou agora aí ou não? Vamos colocar nas duas redes aqui que aí vamos ver, eu tenho um esquema que eu faço aqui que melhora. Vê se melhorou agora, aí vocês me falam, tá bom? Então ela se escondia atrás da mãe, assim. Ouvia um barulho de carro, saía, se escondia, né? E aí na regressão que essa menina fez, nessa regressão que essa menina fez, eu achava que ela tinha desencarnado numa situação de morte traumática por acidente, por atropelamento, na minha consciência. Por isso que terapeuta não dá opinião, né? Tem que fazer a regressão para ver. E quando a gente fez a regressão, ela não estava sintonizada ali. Ela estava sintonizada, na verdade, numa vida em que ela foi feliz. Ela só quebrou a perna naquele momento. Houve o atropelamento, ela quebrou a perna, ela foi curada dessa situação, mas o medo inconsciente ficou. Então, o que ela fazia? Quando ela ouvia um barulho de carro, alguma situação assim, ela sentia como se ela ainda estivesse naquela situação. Mas ela não foi infeliz naquela vida, ela cresceu, ela casou, ela morou numa casa, ela tinha muitos amigos, ela, quando desencarnou, tinha muitas flores na lápide dela. É incrível porque ela leu o que tinha escrito na lápide, ela falou, meu nome era tal e estava escrito isso, 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 isso. Agora, claro, eu não lembro mais tudo que estava escrito, mas estava escrito até o nome dela. E ela falou o nome dela. E ela disse, a lápide era meio arredondada,
Aí a gente pode ver que é uma vida não tão antiga, né? Mas que é antiga, mas não tanto. E ela falou que era cheia de flores porque ela tinha muitos amigos. O que essa menina tinha tendência hoje? Ela tem muitos amigos. Então, aquilo que você vivenciou no passado como experiência, não vem só as coisas ruins. Às vezes tu é de uma maneira, e essa maneira com que tu é a maneira que tu é há várias encarnações. Então, tu traz isso de novo contigo. Então, nós somos o presente dessa vida e nós somos o que nós vivenciamos em outras vidas. E isso está guardado nas caixinhas do inconsciente. Quando ela desligou e foi para o plano espiritual, ela contou algumas coisas lá do plano espiritual, né? E ela ficou bem depois disso. Muito, 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 muito bem. Então, às vezes, uma situação traumática também não é o trauma em si. Às vezes não há a morte com o trauma, mas há uma situação que se vivenciou que foi tão forte. E eu tenho um pensamento, eu como terapeuta, isso não está escrito em nenhum livro, mas eu tenho um pensamento que quando você passa qualquer susto, quando passa por qualquer situação muito de drama, traumática, ruim, tu libera muitas coisas no teu corpo, né? Tu libera uma adrenalina, assim, e às vezes não é legal. E isso, de certa forma, fica ali guardado como uma coisa ruim. Então, se nessa vida tudo que nós não trabalhamos vira um trauma, vira um problema, imagina aquilo que nós vivenciamos em outras vidas, guardamos, às vezes desencarnamos naquela situação traumática, levamos para o plano espiritual e trazemos de volta para cá, quando a gente reencarna na caixinha do inconsciente. É óbvio que isso vai incomodar. Isso é certo que vai incomodar. Então, se eu pudesse dar um conselho como terapeuta, tudo que tu vivenciar de trauma nessa vida, trabalha. E eu me dei conta disso um dia que eu estava lá em São Paulo, numa casa de terapia, e nós dormimos nessa casa de terapia. E nessa casa de terapia, porque foi dado um curso e tinha um evento também, um congresso nacional em São Paulo. E de noite os donos do lugar foram para casa. E nós fomos ligar o chuveiro e deu um curto-circuito na casa. Casa de madeira, antiga. E deu um curto-circuito. Gente, eu me deu uma coisa assim, eu digo, meu Deus, vai pegar fogo nisso aqui tudo. E no fim, e assim, uma casa estranha, que a gente não sabia onde é que estavam as chaves para desligar, nada. Então, foi muito traumático. Aquele dia, conversando depois, na época eu era casada com meu professor, né? E o que aconteceu? Ele falou assim, bah, isso aí pode virar um trauma. E ali virou uma chave para mim. Se uma coisa que a gente vivencia agora pode virar um trauma porque a gente levou um susto grande, aquilo que a gente vivenciou no passado que foi um susto grande, ela fica guardada na caixa do inconsciente. Então, por que essas coisas, porque algumas coisas marcam mais a gente e a gente de repente hoje adquire uma ansiedade, um pânico, uma depressão severa, de uma tristeza muito grande, é algo que a gente vivenciou, porque a gente não trabalhou dentro da gente. E a gente não trabalha dentro da gente quando a gente não perdoa, quando a gente não limpa, quando a gente não esquece, quando a gente guarda como uma coisa triste, como uma coisa decepcionante, como uma coisa que doeu. Então, é muito importante que a gente acesse, desligue e limpe isso. Porque se tu não fizer isso, com certeza tu vai ter um grande problema para outras vidas e até para tua própria vida. Então, às vezes a gente adquire algumas coisas, algumas doenças, algumas situações, que algumas coisas viram doença, porque tu não perdoa, porque tu não limpa, porque tu não melhora, vai guardando aquilo, sabe? E aquilo ali vai virando algo muito profundo, e aquela coisa profunda e vai aumentando, e tu sempre batendo na tecla, sempre pensando a mesma coisa, nunca sai daquela situação, daqui a pouco o que faz? Somatiza. E aí como somatiza, vira o quê? Doença. Quando vira doença não tem mais como sair. E aí tá situações que de repente tu tem um câncer, de repente tu tem uma doença grave, de repente tu produz algo no teu corpo. E essas coisas que vão acontecer no nosso corpo físico é consequência do que a gente não tá trabalhando, do que a gente não tá querendo olhar. Porque nós somos campeões, né? De não querer olhar.
Olhar os outros, fácil. Dar opinião na vida dos outros, fácil, fácil, fácil. Mas olhar a gente mesmo, como a gente é ruim com a gente mesmo, né? A gente é campeão de ser ruim com a gente, de não se olhar, de não se perdoar. Eu queria falar uma coisa sobre mim que eu sentia muito e eu esqueci, mas era bem legal falar. Mas vamos lá para outra história. Que história que agora eu vou contar para vocês, né? Eu vou trazer, vamos ver o que eu vou trazer para vocês. Uma vez foi feita, então, e também tem outras situações. Tem gente assim, tá, eu vou fazer a regressão numa pessoa, mas eu acho que tem coisa espiritual aí. Sim, muitas vezes a gente tá com situações de obsessão junto com a gente e as pessoas vêm encaminhadas e depois a gente manda para um centro espírita espiritualista, tá, Juliana? Mas eu vim fazer regressão, mas eu não sou espírita, eu sou católica, ou sou evangélica, ou sou outra coisa. Então você vai procurar na tua religião alguém que faça esse encaminhamento desse espírito, desse diabo, do que tu quiser chamar. Mas tem que fazer esse encaminhamento. Então eu vou contar uma história para vocês. Duas histórias de coisas, três histórias de coisas que aconteceram assim fora do normal dentro do consultório. Então uma vez veio um senhor, eu lembro que ele era bastante obeso, mas ele queria muito fazer regressão. Daí eu digo, tá, mas o senhor não tem problema de pressão alta nem nada, né? Ele tava fora do peso, assim. Daí ele disse, não, eu não tenho. E ele me mentiu. Daí se continuar travando, eu vou começar a gravar vídeo e postar, porque eu não consigo mais fazer live aqui de casa. E então a gente fez o trabalho nele e ele levantou as pernas, assim, começou a ter um acesso de algo que estavam torturando ele naquele momento. E ele começou a levantar as pernas, ele tinha, lembro que ele era obeso, né? Daí ele levantou as pernas, levantou. Quando as pernas estavam assim, e vocês sabem que um exercício físico, quando a gente faz levantar as pernas, a gente não consegue ficar naquela posição, né? A gente dá uns minutinhos, segundos, e a gente quer baixar a perna. Gente, sem mentira, ele ficou uns 10 minutos com as pernas levantadas e quando ele voltou ele não sentia nada. Lembra que ele falou no fim das histórias lá que ele tinha problema. Mas ele queria fazer a regressão, então ele mentiu. E aí foi incrível porque ele voltou sem sentir aquela dor, ele melhorou da situação, porque era uma situação onde ele estava sendo, naquela vida, ele estava sendo torturado, então era uma tortura, né? E ele desligou daquilo. Mas ele teve uma melhora muito profunda. Mas a gente não faz regressão em quem tem problema de saúde assim grave, né? Ele mentiu para poder fazer a regressão. E isso foi errado da parte dele. Na época, sem experiência, eu não cheguei a dizer para ele assim, não, o senhor vai para casa que eu não vou fazer, né? Mas foi isso que aconteceu. E tem uma história de um senhor, uma pessoa que veio fazer a regressão e atacou o outro terapeuta que trabalhava comigo quando um obsessor se manifestou e empurrou a cadeira do terapeuta para longe com ele dentro, com ele sentado, né? Porque era um obsessor. Então, às vezes a gente também tá se sentindo mal ou não tá se sentindo bem ou tem alguma situação que não vai para frente na nossa vida porque a gente tá rodeado de seres ao nosso redor. E às vezes a gente precisa fazer junto com a regressão terapêutica um encaminhamento para uma casa espiritual, seja a tua casa espiritual qual for. Como eu disse, pode ser uma casa espírita, pode ser uma casa espiritualista, pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica. Cada um tem a sua maneira de fazer esses encaminhamentos, porque isso existe, só tem nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Então, há essa importância de fazer esse encaminhamento. A minha irmã falou, nossa, isso são coisinhas que acontecem, né? Tem várias coisas que acontecem. Agora, há pouco tempo, teve uma pessoa que veio fazer as regressões e durante as regressões ela acessava o passado da vida dela, desligava da vida dela e depois se manifestavam os seres que eram tios, que eram vó, que não tinha sido encaminhada. Esse tio gostava tanto dela que disse que estava cuidando dela. Na verdade, estava
prejudicando ela, né? E ela sempre tinha uma dificuldade enorme de chegar na hora da regressão. Então, para você aí que às vezes pensa, eu vou fazer uma regressão, mas esquece, não vem, dá desculpa, não tem dinheiro, isso, aquilo, aquele outro, dá uma olhada se é isso ou se é algum ser que está ao teu redor que não quer que você venha, porque se você vier, você vai te curar, vai resolver teu problema e vai evoluir. E às vezes os seres não querem que a gente evolua, que a gente entenda, que a gente melhore, porque isso pode fazer com que tu dê um salto tão grande na tua vida, uma melhora tão grande na tua vida, que tu não vai voltar a ser a mesma pessoa. Porque eu não vi nenhuma pessoa até hoje que fez regressão e que depois disso ficou ruim, que ficou mal. Bem pelo contrário, as pessoas fazem regressão e elas dão um salto tão grande na vida delas, melhoram tanto da vida delas, que elas não voltam a ser a mesma pessoa. Então, quando a gente faz, e aí vocês podem se perguntar, e tu faz regressão, Juliana? Yes! Eu já fiz várias regressões, né? Várias. Eu tinha, eu lembro o que era que eu queria falar. Eu tinha muito medo de, tipo, foguete, eu não conseguia ir num lugar onde tinha, tipo, fogos de artifício, sabe? Eu sentia muito medo. E daí, qualquer barulho de tiro, tal, isso pra mim me deixava muito mal. E quando foi acessado uma vida passada, eu, na verdade, era uma pessoa que tinha vivido uma guerra, uma criança numa guerra, deve ser essas guerras feias que aconteceram no mundo, né? E tinha uma outra colega que era minha irmã e a bomba caiu e nós explodimos na guerra. Explodiu, morreu explodida. O corpo se foi e foi pro plano espiritual. E então aquele barulho me trazia para a situação da morte, né, do desencarne traumático, e eu não conseguia. Quando eu via assim, eu sentia uma coisa muito ruim. Então, muitas vezes um barulho, uma situação, um lugar, uma maneira, um tiro, um foguete, um avião. Tem pessoas que desencarnaram já com histórias com avião, né? E quando você ouve isso, é como se tu voltasse para a história. Mas não é consciente, tipo, eu tô enxergando a história. Não, tu volta sentindo a sensação, mas tu não vê a história. O que é pior, porque como tu não vê e tu sente, como é que tu vai saber o que é? Eu só fui entender isso quando houve esse acesso dessa situação, de uma guerra, de uma explosão, e aí eu entendi que eu morri de uma forma muito ruim, muito traumática, né? Então, muitas vezes aquelas coisas que a gente sente como fome, como situação de tantas outras coisas, tem gente que às vezes engorda demais ou come de menos, né? Ou tem alguma maneira de ver cenas de filme que não pode ver, que não consegue ver. Para nós mulheres, cenas de, às vezes, de abuso sexual, porque tu já foi abusada, ou já te abusaram, ou tu já viu muita coisa feia. Então tem muitas cenas, muitas coisas que a gente vê. Eu não posso ver cirurgia, não posso. Cena de cirurgia de filme eu não posso. O que será que aconteceu comigo lá no passado? Que situação que eu vi de sangue, de coisa ruim, né? Tinha um senhor que ele tinha muito medo de dormir no escuro e de entrar em mata, assim. Ele não conseguia. Chegava à noite, ele tinha que ligar uma lâmpada, era um senhor de idade já, ele tinha até problema de audição, um querido ele. Mas ele não conseguia dormir no escuro. E aí ele veio justamente por esse medo inconsciente de enfrentar o escuro, a escuridão, a noite, né? Imagina um homem já de idade e com todo esse problema aí. E eu lembro que ele contou que eles ficaram num acampamento no meio do mato e que eles tiveram que entrar nesse mato. E um bicho, que eu acho que era um leão, um tigre, alguma coisa, atacou ele. E ele morreu ali. Então, na verdade, a situação do escuro era o medo dizendo assim, se eu dormir, eu vou morrer de novo. Inconscientemente, né? Se eu dormir, eu vou morrer de novo. Então, às vezes a gente tem o medo de enfrentar certas coisas, de falar em público e de tantas outras coisas, porque se eu falar, eu vou ser julgado. Ou se eu enfrentar o escuro, eu vou morrer de novo. Então, a gente tem que entender que as regressões, as vidas passadas nos trazem coisas boas, mas nós tivemos muitas coisas ruins, né?
nós viemos num grau de evolução, ou eu acho que nós estamos evoluindo, né? Às vezes a gente olha o mundo e diz assim, meu Deus, tem lugar que evoluiu tanto, tem lugar que não evoluiu nada, e tem lugar que parece que as pessoas estão vivendo um piloto automático, né? Mas o objetivo de nós estarmos aqui é entrarmos nessa grande evolução, né? E nesse momento, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a fazer uma grande evolução, cada um de nós, uma evolução interna, uma mudança de padrão, né? Então, quando a gente vai lá para o inconsciente de outras vidas, a gente começa a entender nossos padrões comportamentais, nossos medos, nossas situações. Há pouco tempo agora, uma menina fez uma rádio espontaneamente, através de desenho, coisa que nunca tinha acontecido, com a história do livro. E essa menina acessou a minha vida passada numa história que eu estava dentro do Egito. O incrível é que, logo que eu vim morar em Porto Alegre, eu fui convidada, eu e o meu ex-marido, para que a gente fosse por uma viagem pelo Egito dentro de um barco onde aconteciam palestras. Nós fechamos, depois meu ex desistiu. Agora eu entendo por que a gente não foi até lá, ou se nós fôssemos até lá, eu não sei o que teria acontecido. Mas a história era muito forte com essa civilização, né? E é muito forte. Eu nem imagino o que vai acontecer se um dia eu conseguir ir até lá. Mas às vezes a gente sente as coisas e pensa as coisas e age de certa forma muito baseado naquilo que a gente é de outras vidas. Então tudo que a gente tem, e daí eu comecei a ler hoje algo que dizia assim, as mulheres do Egito tinham muito poder espiritual. Eu gosto muito dessa parte espiritual. Isso faz parte da minha vida. Vocês veem aqui atrás e essa é a minha vida. Eu tenho muito essa coisa da ligação com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora, com os mestres, com o Espírito Santo. Isso é minha vida, né? Isso faz parte de mim. Eu não tenho como negar nem fugir disso, né? Mas isso tem a ver também com o meu passado de outras vidas. E a gente tem que entender que o que a gente é hoje, então, tem muito a ver com o que a gente já vivenciou de outras vidas. Então, se você gosta de algumas coisas, ou não gosta de outras coisas, ou sente algo com muita força dentro de ti, não sabe explicar esse medo, essa situação, esse pânico, essa fobia, esse medo de falar de repente, de se expor, né? Tem gente que não consegue se expor, né? Agora com essas mídias e tudo, não consegue se expor. A gente tem que ir no inconsciente e ver da onde que veio toda essa situação, para daí entender por que certas coisas a gente sente com tanta intensidade, né? Então, tudo que a gente vivenciou em outras vidas, isso vem para a vida de agora, no inconsciente, na caixinha do inconsciente, enquanto não se coloca para o consciente, não tem como haver uma melhora, uma evolução, porque a gente está aqui com esse objetivo, de evoluir. Então, todos nós estamos na família certa, no momento certo, no lugar certo, para nossa evolução e aprendizado. E aquelas coisas que a gente sente com muita intensidade e não tem explicação física, não tem explicação daqui, quando a gente vai ver, são coisas de outras vidas. Para quê? Para evoluir, para entender, né? Para que se mude isso, não precisa se continuar da mesma forma, né? Mas a gente traz muito isso, e para mim fica muito claro, fica muito que certas coisas marcam mais porque elas foram muito traumáticas. Então, é o conselho que eu dou. Se você está vivendo um trauma hoje, algum problema, resolve ele, limpa ele dentro de ti, né? Porque vai ver o que é isso com outras coisas de outros passados, assim, de outras vidas, porque senão vai acumulando aquilo ali, em algum momento que tu não consegue limpar, não consegue perdoar, não consegue resolver, vai virar trauma, vai virar problema. Eu lembro uma vida também passada minha que eu não quis acessar na frente de uma pessoa e fiquei sentindo as dores do quê? De parto. Então, quando também as pessoas falam, numa vida passada eu não faço regressão porque eu posso ficar lá. Não é ficar lá, você não pode parar na situação. Como eu parei na situação da situação de estar tendo um trabalho de parto, eu senti as dores do parto. Como se fosse reais, A dor era intensa? Sim. Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado, fazer com um terapeuta que não te deixe lá, que não te deixe na situação. E aí,
Essa era uma situação assim, era uma criança que nascia e até hoje não entendo muito o que eu vi, não eu entendo, porque houve uma rejeição ali, era por isso que eu não queria ver na frente da outra pessoa. Então, foi uma vida passada que eu era índia, que eu tive um bebê. Esse bebê nasceu menina, a pessoa queria um menino e nasceu uma menina. E essa menina, ela foi meio rejeitada a vida inteira ali. E aquilo machucava a mim, que não tinha aceitação da filha, né? E nessa vida, essa pessoa morreu antes do tempo. E eu fiquei cuidando dessa menina, mas eu fiquei também na situação de curandeira, de ajudar nas curas, porque eu sou terapeuta hoje, né? Na situação, tipo, de curas, assim. Muito bonito o trabalho que eu fiz naquela vida, talvez por isso que trago essa coisa intuitiva, muitas vezes, de ajudar as pessoas, de saber como fazer, o que falar e também mediunicamente, né? Não é por nada, mas houve um trauma de uma rejeição ali, que me marcou para mim e que marcou para essa criança também, e que eu precisava acessar naquele momento. Então, nunca, de forma nenhuma, se você for fazer regressão com qualquer terapeuta, pare numa situação em que tu tá sentindo dor, que tu tá sentindo medo, que tu não tá te sentindo bem, porque senão tu vai ficar sintonizado ali, tu vai sair mal e tu vai achar que o terapeuta às vezes não fez um bom trabalho e é você que não falou pro terapeuta muitas vezes que tu tá sentindo aquilo, como aconteceu comigo e eu fiquei sentindo as dores do parto durante um mês até resolver de vencida, assim, vamos dizer assim, de me aceitar que alguém me ajudasse e fizesse uma regressão e aí tudo ficou bem. Aí eu acessei o que precisava realmente acessar e fiquei bem mesmo. Então a regressão é isso, a regressão ela te traz as histórias de passado de outras vidas. Hoje vocês ouviram várias histórias minhas, mas eu tenho várias vivências que eu fiz, inclusive também de encaminhamento de espíritos que estavam ao meu redor. E tem coisas fantásticas que tu vivencia durante uma regressão e que pode te dar muita explicação de quem você é, da onde que você tem que ir, como se fosse a história. Por isso que quando eu comecei a live hoje eu falei, porque a gente acessa história de tudo, né? A história do mundo, a história de como nascer como que o planeta foi formado, como que as pessoas vieram para o mundo. A gente estuda a história da Bíblia, a história de Deus, mas a gente não estuda a nossa própria história, de quem realmente nós somos como essência, né? Talvez se a gente soubesse mais quem a gente é como essência, a gente ia para o caminho que Deus nos conduza a melhor aqui, nessa grande oportunidade que se chama vida, porque a gente vem aqui para melhorar, para evoluir, para ser melhor, para ser uma pessoa de bom coração. E a gente só consegue fazer isso se a gente começa a entender quem realmente a gente é, porque senão a gente passa às vezes como uma pessoa muito boa para os outros e a gente esquece da pessoa mais importante desse mundo, nós mesmos. Então a gente tem que entender a nossa história para fazer a nossa história diferente e para nos darmos a oportunidade de sermos felizes. Afinal, a gente não vem aqui para sofrer. Sofrer depende das nossas escolhas e passar por essa vida de uma outra forma, evoluir, ir para um outro patamar. Eu já tive muitas histórias que aconteceram na minha vida. O que eu tenho para dizer para vocês? Cada história que aconteceu na minha vida, ruim ou boa, fizeram eu ir para um outro lugar. E essa semana, ouvindo umas palestras de uma pessoa que prega, assim, que eu gosto de escutar essas coisas espirituais, né? E ele dizia assim, que quando você não tá mais contente num lugar, tá na hora de tu ir num outro lugar, conviver com outras pessoas, para que você possa evoluir, para que você possa chegar num outro patamar, que ali não tem mais como tu evoluir. E assim também é, quando a gente traz do inconsciente para o consciente, tu vai para um outro patamar e tu não volta mais a ser a pessoa que tu era antes, mas daí tu tem que abrir as caixinhas e ir para uma nova história. E isso também é na nossa vida, quando a gente quer construir a nova história. O Tigrão sempre participa da live, Carol. Quando a gente
que aí para uma nova história a gente tem que sair daquele patamar, daquele lugar, talvez daquela casa, daquele estado, da mesmice, fazer coisas diferentes para que a gente possa evoluir. E a regressão também é assim, a gente sai lá do inconsciente para o consciente para que a gente possa evoluir. Talvez esse seja o primeiro empurrão para que tu possa fazer essas coisas, de mudar de lugar, de mudar de cidade, de mudar de casa, de mudar de vida, de mudar de emprego, de fazer coisas novas na tua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu espero que essa live hoje possa ter ajudado um pouquinho a cada um de vocês com essas histórias tão diferentes, talvez algumas muito loucas, mas que podem te dar uma luz aí na caminhada da tua vida, o entendimento de por que é importante também investigar o passado, o nosso passado. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência nessa live que cortou tanto. E até a próxima, então, na quarta-feira. Beijo no coração. Fiquem com Deus.